O quanto sabemos sobre a escravidão no Brasil nem sempre é o suficiente para entendermos os impactos nos dias de hoje, e é da escravidão negra que vem a dimensão do tamanho do atraso do Brasil como civilização. Infelizmente, ao longo da história foi fechado os olhos da lei e da ordem para algumas barbáries no período colonial, e os reflexos disso tudo irradiam nos dias de hoje através da violência, do preconceito e da segregação racial. Você está na área 89 e no episódio de hoje trouxemos alguns fatos bizarros que eram considerados normais no período da escravidão do Brasil. A escravidão no Brasil durou pouco mais de 3 séculos. Alguns estudos consideram os períodos de 1550 a 1888, quando a abolição ocorreu. No entanto, fica um pouco contraditório quando notamos que o primeiro navio de escravos chegou no Brasil 15 anos antes, em 1535. E por falar em navios, esse é o primeiro fato assustador. Para transportar os escravos dos portos africanos até o Brasil, eram usados os temidos navios negreiros. Os escravos eram embarcados à força e aprisionados em porões que mal davam para permanecer sentados. Os africanos escravizados eram mantidos nus, separados por sexo, e os homens permaneciam acorrentados a fim de evitar revoltas. Já as mulheres sofriam violência sexual por parte da tripulação. Alguns navios recebiam o nome de tumbeiros, isso porque grande parte das embarcações já chegavam no Brasil sem vida. Durante a travessia, além de receberem maus tratos, também haviam mortes que ocorriam pelas más condições de higiene e por doenças que eram típicas da época, quase sempre ligadas à falta de vitaminas. Quando chegavam ao Brasil, isso já não importava mais para os senhores. Porém, é estranho pensar que antigamente existiam desculpas para escravizar pessoas negras. Os negros se tornavam escravos quando eram prisioneiros de guerra, quando eram penhorados pelo pagamento de dívidas, quando eram trocados por comida entre comunidades ou até mesmo como pagamento de tributos entre chefes tribais. Aqui no Brasil, eles formavam 3 grupos. Um deles era o boçal, que era o escravo negro que não falava português. Ele era o menos valorizado de todos. Depois vinha o ladino, que falava português. No entanto, ele não tinha a mesma valorização do crioulo, que era o escravo negro nascido no Brasil. Assim, eles recebiam melhor tratamento porque eram visados como mais brandos para a ascensão social. E embora recebessem esse rótulo, no final das contas todos eram nomeados como peça. Isso porque eles eram vendidos em leilões públicos e eram apreciados como mercadorias. Sendo assim, eles precisavam lustrar os dentes, raspar os cabelos, aplicar óleos para esconder as doenças do corpo e até engordavam. Tudo isso para garantir um bom preço de venda, acreditem se quiser. Um fato curioso que pouca gente sabe é que a feijoada, que é um típico prato brasileiro, teve como origem no período da escravidão. Naquele tempo, os escravos recebiam um caldo ralo de feijão preto como refeição. A ideia era que eles se mantivessem no trabalho, por isso o prato era servido. A fim de enriquecer o caldo, a mistura recebia as partes dos porcos que os senhores jogavam no lixo em suas refeições, como linguiça, rabo, pés e orelhas. E apesar de ser um absurdo, a prática da escravidão tinha algumas regras entre os senhores. Isso porque cada senhor de engenho podia importar no máximo 120 escravos por ano da África. A grande maioria tinha idade entre 13 e 30 anos. E por mais penoso que seja saber disso, outra regra que fazia parte do cenário da escravidão era sobre o número de chibatadas máximas por dia que o escravo podia receber. A regra era que não poderia ultrapassar as 50 chibatadas por dia, o que na prática quase nunca era seguido, tendo em vista que muitos vieram a óbito de tanto apanhar. A escravidão foi o fato mais obscuro da história do Brasil, onde índios e principalmente negros eram tratados da pior forma possível e sem qualquer direito civil.
Pessoas compravam, emprestavam e até alugavam escravos em uma atividade que movimentava a economia brasileira durante o século XIX. Um dos fatos mais bizarros são os anúncios de jornais relacionados a escravos. O mais impressionante é que a prática era aceita como algo normal na época. Haviam muitos proprietários que possuíam um número excessivo de escravos, então eles publicavam anúncios de aluguéis nos jornais para que os interessados pudessem alugá-los por um determinado período. Também era comum que pessoas interessadas em alugar publicassem anúncios pedindo escravos. Na segunda metade do século XIX, as fugas de escravos tornaram-se mais frequentes e os anúncios eram a maneira mais eficaz de tentar recuperar um fugitivo. Na descrição haviam as características dos escravos para facilitar a identificação dos mesmos. Esses anúncios são as provas documentais de um passado sombrio da história do Brasil, cicatrizes em nossa trajetória que ainda irão demorar muitos anos para serem curadas, se é que serão. Estima-se que 4.800.000 escravos vieram para o Brasil na era colonial, e esse número foi considerado em mais de 9.000 viagens com africanos escravizados. Embora tenha se passado mais de 130 anos desde a abolição, a escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira. A pobreza, a violência e a discriminação é um reflexo direto de um país que normalizou o preconceito contra esse tipo de grupo e deixou à margem da sociedade.